Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, nós estamos aqui de volta para falar agora sobre grandezas inversamente proporcionais, certo? Então vamos ao que interessa, tá? Bem, antes de falar sobre grandezas inversamente proporcionais, é interessante a gente associar, tá, essa definição a partir de uma situação concreta, certo? Então eu vou mostrar aqui uma situação 1 que envolve exatamente essa questão das grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. A situação é o seguinte: Fernando, ele tem um jogo de videogame e ele simula corrida de motos, certo? Algumas vezes ele percorreu o mesmo trajeto, quer dizer, a mesma distância, com velocidades diferentes e anotou o tempo que levou em cada situação. Então, o que é que você percebe aqui? Em uma coluna, ele colocou aqui a velocidade em quilômetros por hora e na outra coluna ele colocou o tempo em minutos. Então, o que foi que ele fez? Em um dado momento, em um intervalo de tempo igual a 12 minutos, tá? Então vamos anotar aqui, ó, no intervalo de tempo igual a 12 minutos, ele registrou uma velocidade equivalente a 30 km por hora, certo? Então, nesse instante aqui, ó, tá? Nesse intervalo de tempo de 12 minutos, tá? Há uma velocidade registrada de 30 km por hora, certo? Quando ele atingiu a velocidade de 60 km por hora, certo? Vamos colocar aqui, ó, 60 km por hora, sua unidade, tá? Ele levou o intervalo de tempo de 6 minutos. Então veja que eu estou falando aqui de situações de um mesmo percurso, tá? Então, para fazer um determinado percurso, certo? No intervalo de tempo de 12 minutos, ele fez com a velocidade de 30 km por hora. Já para fazer esse mesmo percurso com a velocidade de 60 km por hora, tá? Ele levou apenas 6 minutos, tá? Já numa velocidade de 90 km por hora, 90 km por hora, certo? Ele fez esse mesmo percurso em apenas 4 minutos. Então percebam que à medida que eu vou avançando aqui na velocidade, aumentando a velocidade, o intervalo de tempo para fazer um determinado percurso vai diminuindo, não é isso? Então, com a velocidade de 120 km por hora, ele levou apenas 3 minutos. Então, nós podemos constatar que, à medida que essa velocidade vai aumentando nesse sentido aqui, ó, o valor do tempo, quer dizer, o intervalo de tempo que ele leva para fazer um determinado percurso, ele vai o quê? Diminuindo, tá? Então, percebam que essas duas grandezas, a grandeza velocidade e a grandeza intervalo de tempo, elas vão ser grandezas inversamente proporcionais, porque à medida que uma aumenta, a outra diminui. Então eles têm esse comportamento. A gente pode constatar isso, pessoal, a partir da razão entre velocidade e intervalo de tempo. Então posso dizer que todas as grandezas das velocidades, tipo por exemplo 30, certo? A velocidade de 30 km por hora, ela será inversamente proporcional ao intervalo de tempo que ele fez para esse percurso. Então o inverso de quanto? O inverso de 12 minutos, que é 1 sobre 12. Assim como a velocidade de 60 km por hora, ela vai estar para o inverso de quanto? Do intervalo de tempo que ele levou para fazer o percurso, que foi quanto? 6 minutos. Assim como a velocidade de 90 km por hora vai estar para o inverso do intervalo de tempo, então inverso de 4, não é isso? E assim por diante. Então a gente pode constatar que todas as velocidades elas vão estar aqui, ó, em razão do inverso do intervalo de tempo que ele levou para fazer esse percurso. Assim como a velocidade de 120 km por hora vai estar para o inverso do seu intervalo de tempo, que seria o inverso de 3, o inverso de 3 minutos, tá? A partir daqui, o que é que você pode constatar? Se eu tenho, por exemplo, 30 dividido por 1 dozeavos, eu vou colocar esse como exemplo. Divisão de um valor natural por um valor fracionário. Como é que eu faço esse tipo de operação? Eu vou manter o valor natural e vou multiplicar pelo inverso do valor fracionário. Só que você percebe que quando eu dividir esse 12 por 1, 1 é elemento neutro da divisão. Então o resultado aqui vai ficar apenas quanto? 30 multiplicado por 12. Confere? Bem, então vejam que na realidade, quando eu dividir esse 30 aqui, ó, que é o valor da velocidade, pelo inverso do meu intervalo de tempo, eu posso reescrever essa razão da seguinte forma, como um produto: 30 vezes 12.
Se você seguir a mesma linha de raciocínio, você vai perceber que 60 dividido por 1 sobre 6 vai ser numericamente igual a 60 vezes 6, pelo mesmo motivo. Assim como eu vou ter agora aqui, ó, 90 multiplicado por 4, e bem aqui eu vou ter 120 multiplicado por 3, certo? Outra coisa que você também pode constatar a partir dessas relações que nós acabamos de fazer é que se eu multiplicar, por exemplo, 30 vezes 12, ora, 3 vezes 12 são quanto? 36, com mal de 0, 360. Então vejam que todos esses produtos aqui, ó, 30 vezes 12, 60 vezes 6, tu multiplica apenas o 6 pelo 6, dá 36, com 0, 360. 90 vezes 4, 4 vezes 9 são 36, com 0, 360. E assim por diante. Então percebam que todos esses produtos vão ser numericamente igual a quanto? A 36, certo? Então o que é que nós podemos constatar? Que toda vez que você tiver aqui, ó, uma relação entre duas grandezas e elas forem inversamente proporcionais, elas vão ser numericamente iguais a uma constante. E essa constante, nesse caso aqui, vai ser igual a quanto? A 360, tá? Então, essa constante recebe a mesma denominação das grandezas diretamente proporcionais, certo? Ela é chamada de coeficiente de proporcionalidade, certo? Então, esse coeficiente de proporcionalidade que você vê lá nas grandezas diretamente proporcionais, elas também se repetem nas grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Bem, e eu posso apresentar esse quociente aqui dessas variáveis da velocidade, que estão para o inverso dos seus tempos, como um produto, tá? Então eu posso representar, por exemplo, 30 dividido pelo inverso de 12 por 30 vezes 12. Assim como eu também posso representar 60 dividido pelo inverso de 6 por 60 multiplicado por 6 e assim por diante, tá? O que é que nós podemos tirar dessas grandezas inversamente proporcionais? Bem, dessa situação eu posso tirar, por exemplo, uma lei de formação, né? Se nós aqui percebemos que aqui é o quociente da velocidade pelo inverso do tempo, tá? Vamos fazer aqui, ó, bem aqui, ó, velocidade, vou chamar genericamente por V, dividido pelo inverso do tempo. Vai ser sempre numericamente igual a quanto? Ao coeficiente, certo? De proporcionalidade, que nesse caso é 360, tá? Quando você dividir a velocidade pelo inverso do tempo, é a mesma coisa que eu pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo, já que o 1 vai ficar no denominador, né? Mantém, tá? A velocidade, tá? For mantida, e eu multiplico pelo inverso do tempo. E o inverso de 1 sobre t vai ser quem? O próprio t, tá? Tudo isso igual a quanto? Tudo isso igual a 360. Logo, essa relação eu ainda posso aprimorá-la ainda mais. Como assim, professor? Eu poderia colocar ou a velocidade em função do tempo, ou o tempo em função da velocidade. Então vamos supor, teoricamente, que eu quero colocar, certo, a velocidade em função do tempo. Por isso que eu estou mantendo aqui, repetindo a expressão, certo? Então eu tenho que tirar o tempo do primeiro membro, dividindo primeiro e segundo membro por t. Então aqui vai dar 1 e aqui também vai dar 1. O que é que me resta agora? Me resta no primeiro membro apenas a velocidade e no segundo membro o quociente 360 por t. Então vejam que a partir de lá, ó, eu determinei a relação entre a velocidade e o tempo. Perceberam que à medida aqui, ó, que eu aumentar a velocidade, o meu tempo vai diminuir. E o processo se repete também ao contrário, ó. Se eu aumento o tempo, obviamente a velocidade vai diminuir. Então vejam que essas duas grandezas, elas vão ser grandezas o quê? Inversamente proporcionais, tá? Eu também posso criar situações a partir do que nós chamamos aqui de lei de formação. O que nós acabamos de determinar aqui, ó, em matemática, nós chamamos de lei de formação, que é a relação, tá, entre duas grandezas diferentes, nesse caso a velocidade e o tempo, tá? Então vamos lá. Nós podemos criar situações como, por exemplo, vamos colocar aqui na letra A. Vamos supor, teoricamente, que eu tenho aqui alguns dados, tá? E a partir desses dados eu quero determinar uma dessas duas variáveis fornecendo a outra, tá? Então vamos supor assim, de acordo com a lei de formação, a partir dessa situação dessas grandezas inversamente proporcionais, vamos supor que se a velocidade ela for igual, por exemplo, a
36 quilômetros por hora. Poderia até aumentar a velocidade, vamos colocar só 36 km por hora mesmo, certo? Então vamos supor que a velocidade seja 36 km por hora e eu desejo determinar o tempo, tá? Bem, a lei de formação fornecida, qual foi? Foi essa, ó, velocidade vai ser o tempo, é isso? Perdão, 360, né? Acabamos de fazer ali, ó, 360 dividido por t, não é isso? Bem, foi fornecida a velocidade e eu desejo o tempo. E agora, professor, o processo inverso. Como é que eu faço agora? Simples. Vamos utilizar aqui, ó, certo? A propriedade fundamental das proporções. Fazer o produto dos meios igual numericamente ao produto dos extremos. Você poderia questionar por que a velocidade não tem denominador, mas eu posso reescrever a velocidade como velocidade sobre 1, já que 1 é neutro. Então, quando eu fizer aqui, ó, produto dos extremos, vamos lá, velocidade vezes o tempo, vai ser igual a 1 vezes 360, que é o próprio 360. Eu quero fazer um processo inverso. O que é que eu quero fazer? Eu quero tirar, olha só, eu quero encontrar o valor do t, o valor do tempo, né, que eu vou levar. Então, eu quero excluir essa velocidade do primeiro membro. Como é que eu faço isso? Propriedade o quê? Multiplicativa. Vou multiplicar pelo inverso de quem? Pelo inverso da velocidade. Nesse caso é a mesma coisa que dividir as duas componentes por v. Então aqui, ó, por v dá 1, por v dá 1. O que é que sobra no primeiro membro? Sobra apenas o t, que é o tempo, que vai ser 360 dividido por v. Pronto. A partir daí, eu já posso determinar o valor do tempo a partir da lei de formação que eu criei. Vejam que agora eu coloquei o tempo, tá, em função da minha velocidade, certo? Então vamos lá. O tempo em função da velocidade vai ser o que? 360 dividido por v. Quanto é o valor de v que foi fornecido? O valor da velocidade foi 36 km por hora. Então eu vou substituir bem aqui, ó, no lugar do v, certo? Então substitui lá, ó, 36. Ora, 360 dividido por 36 só vai me restar quanto? Apenas 10. Logo o tempo vai ser igual a quanto? A 10 minutos. Aí você poderia questionar, professor, por que eu sei que o tempo é igual a 10 minutos? Porque lá no enunciado inicial, tá? Observem que ele criou duas tabelas em que a grandeza da velocidade é km por hora e a grandeza do tempo é em minutos, tá? E você criou uma lei de formação a partir dessa situação. Então é natural que o tempo que você iria encontrar seria em minutos, tá? A mesma coisa eu poderia criar uma outra situação com dados da seguinte forma. Em vez de fornecer a velocidade, vamos supor que ele queira a velocidade e forneça o tempo. Vamos supor que ele forneça um tempo aí equivalente a, deixa eu ver, vamos colocar 180 minutos. Pronto, tá? Vamos lá. Eu já sei que a velocidade, bem aqui, ó, primeira lei de formação, qual foi? Ela é 360 dividido por t, não é isso? Logo, essa velocidade vai ser 360 e você vai substituir o t pelo valor que foi fornecido pelo enunciado. E esse valor de t foi igual a quanto? A 180 minutos. Só isso, certo? Bem, quando eu dividir aqui, ó, 360 por 180, o que é que eu posso fazer? Primeiro, simplificar esses dois zeros, né? E você percebe de cara que 18 ele é a metade de 36, certo? Portanto, 36 dividido por 18 vai ser numericamente igual a 2. 2 o quê? 2 km por hora. Olha só, eu aumentei consideravelmente o tempo. Veja bem, o tempo aí, ó, 180 minutos para ele percorrer o mesmo percurso, tá? E vejam que a velocidade, né, para ele levar esse tempo aí, teria que ser apenas o quê? De 2 km por hora, tá certo? O mínimo possível, né? Para ele levar esse tempo todo para fazer o mesmo percurso. Então vejam que a partir da situação A e da situação B, eu pude demonstrar que a partir da lei de formação que você criou, a partir da situação das grandezas inversamente proporcionais, eu posso fornecer uma das variáveis e pedir a outra, certo? Então vamos agora, pessoal, a uma situação 2, viu? Vamos lá. Uma empresa
ela decidiu premiar funcionários do departamento de vendas no final do ano, tá? Então vamos colocar aqui, destacar prêmio. Havia R$ 18.000 a serem divididos entre 3 vendedores. Quais são? A Lúcia, o Gilmar e a Denise. O critério utilizado era dividir o valor em partes inversamente proporcionais ao número de faltas não justificadas de cada um deles ao longo do ano. Bem, é natural o critério, porque, veja bem, se é inversamente proporcional, o que é que significa dizer? Inversamente proporcional ao número de faltas não justificadas. Então, quem falta mais, obviamente, merece ganhar menos, né? Então, para cá, ó. Sabendo que a Lúcia, ela teve 2 faltas, o Gilmar teve 3 faltas e a Denise teve 6 faltas, quanto cada um deles vai receber? Pronto, vamos lá. Primeiro, antes de começar a criar a situação, vamos aqui definir quem é a Lúcia. Vamos definir a Lúcia pela letra L, pela variável L. Vamos definir o Gilmar pela variável G, certo? E a Denise pela variável D. Isso facilita muito a vida. O que é que ele diz? Os três, certo? A Lúcia mais o Gilmar mais a Denise, elas vão dividir um prêmio. E esse prêmio aqui, ó, é equivalente a R$ 18.000, certo? Então essa é a primeira informação que você tem. Bom, pronto. Depois o que é que ele diz? O critério da divisão desse dinheiro, tá? Desse prêmio, vai ser inversamente proporcional ao número de faltas não justificadas por cada funcionário desse, certo? Quem? A Lúcia, o Gilmar e a Denise. Então vamos lá. Por exemplo, o valor que a Lúcia vai receber, ele vai ser inversamente proporcional ao número de faltas que ela teve. Quantas faltas foi? A Lúcia faltou 2 vezes. Então ela está para o inverso de 2. Assim como, tá? Vejam que eu estou tratando de grandezas inversamente proporcionais. Assim como o valor que o Gilmar vai receber vai ser inversamente proporcional ao número de faltas que ele teve, que foi 3. Então, 1/3. Assim como a Denise, a quantidade em valor que ela vai receber do prêmio vai ser inversamente proporcional à quantidade de faltas dela, que foi 1/6, tá? Então vamos só arrumar esse D aqui e colocar ele um pouquinho mais para cá. Pronto, para ele ficar bem no meio. Então veja bem, a quantia que a Lúcia vai receber está para 1/2, está para o seu inverso da quantidade de faltas. Assim, pela quantia de Gilmar vai receber, está para o inverso da quantidade de faltas deles e assim por diante. Assim como, qual é a quantia total que eles vão dividir? Bem, a quantia total que eles vão dividir corresponde ao montante aí, ao total de R$ 18.000. Então, se eu somar a quantia da Lúcia, mais a quantia do Gilmar, mais a quantia da Denise, esse total vai ser representado aqui no meu numerador. E ele corresponde a quanto? A R$ 18.000. Certo? Pronto. Outra coisa. A soma dos valores que eles vão receber nesse prêmio vai estar para o inverso da soma das faltas. Ou seja, isso aqui está para o inverso da quantidade de faltas da Lúcia, mais o inverso da quantidade de faltas do Gilmar, mais o inverso da quantidade de faltas da Denise. Ou seja, você vai somar os numeradores e colocar o resultado aqui, e vai somar os denominadores e colocar o resultado aqui também. Esse resultado numérico que você vai encontrar, nós chamamos o quê? De coeficiente de proporcionalidade, tá certo? Então vamos fazer separadamente, primeiro essa soma aqui, ó, 1/2 mais 1/3 mais 1/6. A pergunta é, 2 e 3 são primos? São, e eles são múltiplos de 6, comum. Então, obviamente, eu vou encontrar frações equivalentes de denominador 6. Para me tornar esse denominador 2, 6, eu tenho que multiplicar ele por quanto? Por 3. Então, eu multiplico o numerador também, certo? Para me tornar esse denominador 3 igual a 6, eu vou multiplicar ele por quanto? Por 2. Então, eu multiplico o numerador também. Então, aqui vai ficar como? Olha só, o que é que você vai encontrar? 3 vezes 1 são 3. 3 vezes 2 são 6, mais 2 vezes 1 são 2. 2 vezes 3 são 6, mais 1/6. Aí eu pergunto para vocês,
Soma de frações de mesmo denominador. Mantém o denominador e faz a operação de adição com os numeradores. Aqui, ó, 3 mais 2 são 5, com mais 1, 6. Coincidência? Não. Certo? Vamos lá, ó. Então, temos 6 dividido por 6. E 6 dividido por 6 é igual a 1 inteiro. Tá certo? Então, vejam que eu somei esses valores fracionários e o resultado final foi igual a 1. Então, eu vou ter 18.000 dividido por 1, que é igual ao próprio 18.000. Tá certo? Professor, eu ainda posso arrumar mais ainda? Posso. Se eu vou dividir o L pelo inverso de 2, já foi constatado que eu vou manter o L e vou multiplicar pelo inverso de 1 meio. E o inverso de 1 meio vai ser quanto? 2. Então vai ficar 2 vezes o L. Assim como usando a mesma linha de raciocínio para esse, aqui vai ficar assim, ó, 3 vezes o G. E o outro vai ficar 6 vezes o D. Tudo isso igual a quanto? Tudo isso igual a 18.000. Então vejam, pessoal, aqui, ó, que essas grandezas inversamente proporcionais, elas já começaram a tomar um aspecto bem melhor, né? Então vejam que se são proporcionais, eu posso dizer que o primeiro vai ser numericamente igual ao último, aqui assim como o segundo vai ser numericamente igual ao último. Já que esse último, esse 18, ele recebe uma denominação especial. Esse 18.000, ele é chamado de quê? De coeficiente, certo? De proporcionalidade. Então, se ele é o coeficiente de proporcionalidade, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Olha só, 2L vai ser igual a 18.000. Então, para me tirar esse 2 do primeiro membro, eu poderia dividir tanto a componente do primeiro membro como do segundo por 2, não é isso? Então, aqui, ó, por 2 dá 1 e por 2 também dá 1. Então, o valor do L aqui vai ser igual a quanto? A L mesmo, certo? E aqui vai ficar 18 aqui, ó, dividido por 2. Se eu dividir apenas o 18 por 2, o resultado vai ser igual a quanto? A 9. Com mais os 3 zeros, vai ficar a quanto? 9.000. Esse 9.000, ele se refere a quê? Ele se refere a dinheiro, não é isso? Portanto, nós podemos colocar aqui, ó, que a Lúcia, não é isso? A Lúcia, que representa o L, ela vai receber uma quantia de 9.000 reais. Mas por que ela vai receber essa quantia? Se as quantias que eles vão receber são inversamente proporcionais à quantidade de faltas, ela foi a que teve a menor quantidade de faltas. Então é natural que ela vai receber um valor maior, certo? O que você vai fazer agora? Você vai trabalhar com a situação que envolve, tá, o Gilmar. Aqui, ó, 3G, certo? 3G vai ser numericamente igual a quanto? A 18.000 reais, certo? Então, vamos lá. O que é que eu posso fazer aqui, ó, para tirar esse 3 do primeiro membro? Ora, dividir primeiro membro e segundo membro por 3. Aqui, ó, por 3 dá 1, por 3 também dá 1. Resta apenas quem? Apenas o G, que representa o Gilmar. Se eu dividir apenas o 18 por 3, vai dar 6, não é isso? Como trata-se de dinheiro, vamos colocar logo aqui, ó, certa simbologia. Então nós temos aqui, ó, o resultado que ele vai receber, né, o Gilmar, vai ser 18 por 3, que são 6, e os 3 zeros vem aqui, ó, que representam exatamente os 6.000 reais. Com o Gilmar, ele teve um pouco mais de faltas, uma falta a mais, certo, que a Lúcia, então era natural que ele vai receber um pouco menos desse valor desse prêmio, certo? E só me resta agora quem? Só me resta, pessoal, determinar o valor que a Denise vai receber. Então você vai utilizar essa relação bem aqui, ó, tá? Essa razão bem aqui, ó, 6D, olha só, 6D vai ser igual a 18.000, porque ali não tinha mais espaço, viu, pessoal? Como trata-se de uma igualdade, tá? Uma sentença matemática que envolve igualdade, eu posso fazer a mudança no primeiro e no segundo membro. Posso dividir ambas as componentes por 6, ó. Por 6 dá 1 e por 6 também dá 1. Então você vai encontrar aqui, ó, o valor, né, o real, né, que a Denise vai receber, que vai ser equivalente a quanto? 18 dividido por 6, que são 3, e aqui acrescento os 3 zeros que restaram, que corresponde a 3.000 reais, tá? Então vejam, pessoal, que na ordem, certo? O que é que você percebeu aí, ó? Bem aqui, ó, que a Luísa recebeu 9.000 reais, o Gilmar, proporcionalmente, né, ele vai receber 6.000 reais,
E a Denise, que foi aquela que cometeu a maior quantidade de faltas, que foram 6 faltas, dessa quantia total, ela vai receber apenas R$ 3.000, certo? Vamos a uma nova situação, pessoal. Situação 3. Olha só, a situação 3 ela é bem interessante. Vamos lá. Diz assim: uma engrenagem ela é formada por duas rodas dentadas acopladas. Então vamos desenhar a situação. Então aqui, ó, você tem uma engrenagem que ela é formada por duas rodas. Você tem uma roda menor e você tem uma roda maior. Então essas, ó, as duas, elas são formadas por engrenagens, certo? Aqui, ó, certo? Que se ajustam uma à outra, tá certo? Então, vamos lá. Uma engrenagem é formada por duas rodas dentadas. Pronto, coloquei aí, acopladas, né? A maior, ela possui 72 dentes. A outra, a menor, possui apenas 24 dentes. Se a roda menor der 96 voltas completas, quantas voltas completas dará a roda maior? Vamos raciocinar comigo. Primeiro, vamos anotar os dados. Primeiro que aqui, ó, essa roda maior, ela tem um total de 72 dentes, certo? Já a roda menor, ela tem apenas 24 dentes, certo? Que são esses espaços que vão se ajustar um ao outro, tá certo? Na engrenagem, beleza? Se a roda menor, que é essa aqui, ela der 96 voltas completas, ele quer saber quantas voltas completas vai dar maior. Não faço a menor ideia. Então vou chamar da incógnita x. O que é que eu sei? Pessoal, vamos raciocinar comigo. Olha só. Aqui, ó, 72 dentes, né? E a outra vai ter 24 dentes. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o quociente, em vez da quantidade de dentes, vamos fazer a quantidade de voltas, tá? Em relação à quantidade de dentes, para ficar melhor o entendimento. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que constatar. Ora, se essa tem apenas 24 dentes e ela deu 96 voltas, certo? A engrenagem menor. O que é que você vai constatar aqui, ó? Como eu tinha 24 dentes e dei 96 voltas, essa aqui, ó, ela tem 72 dentes. Então é natural que ela vai dar uma maior quantidade de voltas ou menor quantidade de voltas. Ela vai dar uma menor quantidade de voltas. É lógico, né? Certo? Portanto, pessoal, elas são o quê? Grandezas inversamente proporcionais. Então vamos lá, ó. A quantidade de voltas da roda menor vai estar para o inverso da quantidade de dentes que ele possui, assim como a quantidade, olha só, certo? De voltas que a roda menor der, vai ser inversamente proporcional à sua quantidade de dentes, certo? Então vejam que essas grandezas, elas cabem dentro da situação de grandezas inversamente proporcionais, certo? Como é que eu vou fazer isso aqui? Primeiro, eu vou ajustar, né? Eu já sei que quando eu dividir x pelo inverso 72, é a mesma coisa que 72x, certo? Da mesma forma que quando eu reescrever isso aqui, eu vou manter o 96 e multiplicar pelo inverso de 1 sobre 24, que é o próprio 24. Confere? A partir daí, o que é que eu posso fazer? Ora, para facilitar a minha vida, eu posso de uma vez só fazer o quociente das duas componentes, tanto o primeiro membro como o segundo membro, por 72 logo. De modo que aqui, ó, por 72 dá 1 e por 72 também dá 1. Então encontra apenas o valor da incógnita. Igual a quanto? A 96 multiplicado por 24 e dividido por 72, certo? Pronto. E agora, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu posso simplificar se eu quiser, certo? Se eu dividir isso aqui por 2, ó, daria quanto? Por 2 vai dar 12. Se eu dividir 72 por 2, vai dar quanto? Ah, professor, vai dar 36. Confere? É a sua metade. Ótimo. Posso ainda dividir esses 2 por 12, não posso? Posso sim, tá? Por 12 aqui, ó, vai dar 1. E se eu dividir 36 por 12, vai dar quanto? Vai dar apenas 3, tá? O que foi que me restou? Vejam que eu estou simplificando o máximo que eu posso. Restou aqui 1, tá? No numerador, 96 e sobrou 3. Só que percebam, pessoal, que se eu somar 9 e 6 vai dar 15. Se o resultado é dividir por 3, quer dizer que ele é um valor dividir por 3. Ah, então posso dividir também, né? Eu posso dividir, ó, esse por 3, vai dar quanto? Dá 1. E posso dividir 96 por 3. Vamos fazer esse quociente bem aqui, ó, por 3.
9 por 3 dá 3. 3 vezes 3 são 9, para 9 nada, resta 6. Dá 2. 2 vezes 3 são 6, para 6 nada. Então vejam que esse quociente aqui restou apenas 32. Vamos ao que restou agora. Restou apenas 32, 1 no denominador e aqui 1 nesse numerador. Ora, esse resultado 1 multiplicado por 32 é o próprio 32, dividido por 1, 32. Portanto, o resultado final vai ser igual a 32. 32 o quê? 32 voltas. Ora, significa dizer que se a engrenagem maior, tá, e a engrenagem menor, elas são inversamente proporcionais, certo? Significa dizer que aqui, ó, a engrenagem maior de 72 dentes, para dar as volta completa, certo? Ela vai levar aí, ela vai fazer o quê? 32 voltas, né? Para dar essa volta completa e reencontrar a outra bem aqui, tá certo? Pessoal, para finalizar, vamos à situação 4, que diz assim, ó. Os pais de Carlos e Laís deram de presente de Natal para os filhos uma quantia de R$480, certo? Para que eles dividissem em partes inversamente proporcionais às idades deles, certo? Cabendo a Carlos, sabendo que Carlos tem 8 anos de idade e que a Laís ela tem o dobro da idade do Carlos, determine no caderno a quantia que cada um vai receber. Pessoal, a situação é o seguinte, ó. Vamos aos dados. Quais são os dados mais importantes que você pode anotar aqui, ó? A idade do Carlos, certo? E a idade da Laís. É o primeiro passo, certo? Qual é a idade do Carlos? A idade do Carlos ele forneceu que é igual a 8 anos, certo? E lá, certo? Pelo finalzinho aqui, ó, certo? Do enunciado, ele forneceu também a idade da Laís, já que ele fala que é o dobro da idade do Carlos. E o dobro de 8 vai ser igual a quanto? A 16 anos, certo? Pronto. Aqui seria o meu primeiro passo. Segundo passo. Os pais de Carlos e Laís, eles querem, certo? Dar um presente para eles. Uma quantia em dinheiro de R$480. Então vejam que essa quantia que vai ser dividida entre o Carlos e a Laís, quer dizer, o valor que o Carlos vai receber, mas o valor que a Laís vai receber, é um total equivalente a R$480. Outra informação que ele fornece, ele está dizendo assim, ó. Os pais de Carlos e Laís deram um presente de Natal para os seus filhos, no valor da quantia de 480, para que eles dividissem em partes inversamente proporcionais a idades, certo? Eu não faço a menor ideia de quanto é a quantia que o Carlos vai receber, como também não faço a menor ideia de qual é a quantia que a Laís vai receber, certo? Então nós vamos chamar essas quantias, certo? Quantia que o Carlos vai receber de C e quantia que a Laís vai receber de L, certo? Então eu modifiquei bem aqui, pessoal, fiz essa modificação para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então aqui seria a idade de Carlos, certo? E aqui seria a idade de Laís. A quantia que o Carlos vai receber vai ser C e a quantia que a Laís vai receber vai ser L, certo? Então vamos ao que interessa. Vamos lá. Como é que vai ficar agora, professor? Olha só. A quantia que eles vão receber, por exemplo, que Carlos vai receber, vai ser inversamente proporcional à sua idade. Qual é a idade dele? 8 anos. Assim como a quantia que a Laís vai receber vai ser inversamente proporcional à idade dela, ou seja, inversamente proporcional a 16. Assim como, se eu somar essas duas quantias, vai dar quanto? 480. E se eu somar esses dois valores aqui, ó, simples, ó, vai ficar 1/8 somado com 1/16. Eu posso arrumar isso, não posso? Posso sim. Por exemplo, eu posso transformar os dois em um mesmo denominador. Eu já sei que 16 ele é múltiplo de 8, então eu posso multiplicar ambos por quanto aqui? Ó, por 2. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó, 2/16 mais 1/16. 2/16, certo? Com 1/16 vai dar 3/16. Então vejam que o resultado final aqui, ó, seria quanto? 3/16. Ainda posso ir mais longe, não posso? Posso. Eu tenho a divisão de um valor natural por um valor fracionário, então é só manter os 480 e multiplicar pelo inverso, que seria 16/3, certo? Dá para dividir 16 por 3? Não, mas dá para dividir, por exemplo, 48 por 3, tranquilamente, ó. Vamos fazer aqui, ó.
4 por 3 dá 1. 1 vezes 3 são 3. Para 4 resta 1. Baixo 8, fica 18. 18 dividido por 3 são quantos? São 6. 6 vezes 3, 18. Para 18, nada. Então, aqui, ó, o quociente vai dar 1. E aqui, ó, 48 dividido por 3 vai dar 16. Com 0, 160. Então, o que foi que restou? 160 multiplicado por 16. Tá certo? Professor, posso fazer logo o produto? Deve, porque vai facilitar e vai ocupar também menos espaço, não é isso? Então, nós vamos multiplicar agora esse 160 por 16. Vamos colocar até aqui, ó, e depois a gente faz o produto. 160 multiplicado por 16. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vamos ver. Bem, vamos lá. 16 vezes 16 dá 256. Mas se você tem dúvida com relação a isso, vamos lá. 16 multiplicado por 160. Mantém o zero. 6 vezes 6 são 36, vai 3. 6 vezes 1 são 6, mais 3, 9. Deixa o espaço. 1 vezes 16 são 16, certo? Vou manter o zero. 6 e 0 é 6. 9 e 6 são 15, vai 1, 256, como eu comentei. Como aqui é 160, então vai ficar um total de 2.560. Portanto, tá? Eu posso reescrever a expressão todinha da seguinte forma. Olha só, vamos lá. Eu vou substituir esse 160 multiplicado por 16 pelo resultado final, tá? Para a gente ter espaço aqui. Então, 16 vezes 16, como já foi comentado, o resultado quanto é? 256, com mais o zero do 160 vai dar 2.560, certo? Reescrevendo aqui essa relação, tá? Essa proporcionalidade, quando eu dividir C pelo inverso de 8, é a mesma coisa que 8 multiplicado por C. Já foi explicado por quê. Aqui também vai ficar 16 multiplicado por L, tudo isso igual a 2.560, tá? Como trata-se de uma proporcionalidade, então vejam que essa primeira componente, ela pode ser igual à última componente, já que essa componente que nós acabamos de encontrar é chamado de coeficiente de proporcionalidade, como já foi comentado em outro momento, certo? Então vejam que nessa relação de proporcionalidade, tanto 8C como 16L, eles serão proporcionais a 256. Então eu posso reescrever assim, ó. Vamos ver se tem espaço aqui. Não tem. Mas vamos colocar mais um espaçozinho aqui para não ficar muito próximo. Pronto. Então vamos reescrever aqui do outro lado, ó. 8C igual a 2.560. 8C igual a 2.560, tá? Bem, eu posso simplificar isso aí? Posso, né? Posso dividir tanto o primeiro membro como o segundo membro por 8. Simplifica esses dois 8, que dá 1 e aqui dá 1. Eu vou encontrar agora apenas o valor do C, certo? Que vai ser igual a quanto? O que é o C? É a quantia que o caso vai receber, certo? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 2.560 dividido por 8. Se eu dividir apenas 25 por 8, vai dar quanto? Bem, 25 por 8 vai ser numericamente igual a 3. Já que 3 vezes 8 são 24, para 25 resta 1. Esse 6 que está bem aqui, ó, ele vem para cá ficar associado a 1, então dá 2. 2 vezes 8 são 16, para 16 nada, tá? Divisão exata. Se eu multiplicar 32 por 8, vai dar quanto? 256, mas tem que ter um zero, para dar quanto? 2.560. Por isso o resultado desse quociente vai ser quanto? 320. 320 o quê? Reais. O que é esses 320 reais? Foi a quantia que o Carlos recebeu, tá? De forma inversamente proporcional à sua idade. Lembrem-se, pessoal, que Carlos ele possui apenas 8 anos de idade, certo? Como a outra, né? Que a sua irmã, né? A Laís, possui 16, e esses valores devem ser inversamente proporcionais à sua idade, é natural que o valor vai ser menor. E eu sei que a quantia que o Carlos vai receber, aqui ó, quantia que o Carlos vai receber, mais a quantia que a Laís vai receber, é numericamente igual a 480. Então é lógico que eu quero determinar a quantia que a Laís vai receber, certo? Ora, se eu já possuo a quantia de Carlos, basta eu pegar os 480 reais, que é o total, e subtrair da quantia que o Carlos vai receber, que é quanto? 320, certo? Então vamos fazer essa diferença bem aqui. Então a quantia que a Laís vai receber vai ser numericamente igual a quanto? Ó, 0 menos 0 dá 0. Olha só, 8 menos 2 são 6. E 4 menos 3 é 1.
Então vejam que a Laís, tá? Por possuir uma idade maior que Carlos, possuir 16 anos, ela vai receber uma quantia, tá? Equivalente apenas a R$ 160, certo? Então vejam que o comportamento aqui dos valores que eles vão receber, certo? Dos seus pais, vão ser aqui, ó, o Carlos vai receber um maior valor e a Laís vai receber um menor valor, porque são inversamente proporcionais às suas idades, certo? Então com isso, pessoal, a gente encerra a explicação e até a próxima aula.